tudo bem? Bem-vindos ao curso de Química Geral. Na aula de hoje, nós vamos discutir um tema que a gente vai agrupar uma série de conceitos que são as soluções. Em geral, as pessoas tendem a pensar que soluções são quase que exclusivamente soluções aquosa ou soluções líquida, mas na verdade a gente precisa ampliar esse conceito. Bom, soluções, para a gente poder entender, a gente precisa levar em consideração a questão das misturas, a diferença entre uma mistura e um composto. Então aqui a gente tem uma organização na tabela, onde a gente pode diferenciar, e discernir um pouco o que é uma mistura e o que é um composto. Então uma mistura, ou seja, é uma mudança física. A gente tem diferentes fases e os componentes dessas diferentes fases, eles permanecem, eles retêm as suas propriedades originais. No caso dos compostos, a gente vai ter um aglomerado de alguns elementos e eles não mantêm as suas mesmas propriedades. A composição de uma mistura, ela pode variar, mas a composição de um composto, ela é fixa. Lembra, se eu alterar a composição ou as proporções de determinados elementos em um composto, eu altero e eu mudo o composto, eu tenho um outro composto. As propriedades, elas vão estar relacionadas, então, com os componentes. E as propriedades, no caso dos compostos, elas não vão estar relacionadas exclusivamente aos seus componentes. E a gente pode separar, então, em função de técnicas físicas. Bom, então essas misturas, elas podem, de um modo geral, serem organizadas em dois grandes grupos, as homogêneas e as heterogêneas. No caso das heterogêneas, aqui a gente tem um exemplo de uma representação de uma rocha, por exemplo, é como se a gente pudesse, a olho nu ou com o auxílio de um microscópio não tão potente assim, observar as diferentes fases que fazem parte, então, dessa mistura heterogênea. Mas existem algumas misturas nas quais é difícil a gente discernir a olho nu ou com microscópio não muito potente as diferentes fases. Na primeira representação, a gente vê um exemplo do ar. O ar ele vai ser uma mistura de predominantemente nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico, mas eles estão dispersos de uma maneira mais uniforme. É difícil fazer essa distinção. No caso B, a gente pode ter aqui uma situação na qual a gente tem o cloreto de sódio dissolvido em água. Então, os cátions estão solvatados, hidratados. Lembra que a gente já discutiu em função das interações íon-dipolo, e quando ele se cristaliza, algumas dessas moléculas de água podem se cristalizar junto e a gente acaba tendo sais hidratados. Quando a gente tem um sal sem água, a gente tem sais anidros. E no terceiro caso, a gente tem uma liga metálica, que a gente também já viu a estrutura dos metais, e aqui a gente tem uma mistura de cobre com zinco. Lá naquelas lacunas que se formavam do empacotamento, átomos pequenos poderiam formar ligas. Aqui a gente tem um exemplo. Então, quando a gente tem uma mistura homogênea, na qual não é tão fácil a gente discernir as fases, a gente considera isso como uma solução. E a solução ele é um processo físico e não um processo químico, porque não tem interação, não tem produção de um novo composto ou de um novo elemento. Então, no próximo slide, a gente pode ter um resumo do que seriam essas soluções, entender melhor como é que se dá esse processo. Elas vão reter as suas propriedades dos constituintes desses compostos. A gente pode diferenciar entre soluções heterogêneas, misturas homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas a gente vai considerar como soluções e elas podem ser constituídas com diferentes componentes em diferentes estados de agregação, não exclusivamente no estado líquido, como em geral aparece. Então, quando a gente usa o termo dissolver, ou seja, eu vou dissolver essa substância em uma outra substância, o que eu estou querendo dizer é que eu estou fazendo uma solução. Estou pegando uma substância em menor quantidade, que eu vou chamar de soluto, e estou misturando, estou dissolvendo, interagindo, dispersando ela em uma outra substância em maior quantidade, que eu vou chamar de solvente. Os solventes podem ser também em diferentes estados de agregação. Em geral, o solvente, que é o que está em maior quantidade, ele vai determinar qual é o estado de agregação da minha solução. Bom, então a gente pode, a partir desse momento, separar essas misturas usando as técnicas físicas. Vamos dar uma olhadinha em quais possibilidades a gente tem. Então a gente tem a matéria organizada em diferentes estados de agregação, pode ser sólido, pode ser líquido ou pode ser gás, sofrendo mudanças entre esses estados, originando, então, misturas ou substâncias puras. Essas misturas elas podem ser
homogêneas ou elas podem ser heterogêneas. Quando elas são homogêneas, a gente tem soluções. E aí a gente usa técnicas físicas para separar os componentes da mistura e ter as substâncias. Essas substâncias elas são organizadas, né, a partir de compostos ou de elementos puros. E os compostos eu posso separar não mais por técnicas físicas, mas agora por técnicas químicas até obter os elementos. Então, das técnicas físicas, a gente vai considerar 4 possibilidades: a decantação, a filtração, a cromatografia e a destilação. Essas separações a gente faz em função das propriedades que elas apresentam, como ponto de ebulição, como ponto de fusão, a solubilidade, né, os tipos de interações que as caracterizam. Então vamos começar com um exemplo da decantação. Aqui a gente tem 2 representações. No primeiro caso, a gente tem uma mistura onde tem uma fase sólida com uma fase líquida. Então, pela gravidade, pela diferença de densidade, o repouso, a gente vai ter uma fase sólida e consegue separar da fase líquida e coletar, né, em recipientes diferentes. Mas eu posso ter também uma mistura de fases líquidas, de líquidos immiscíveis, né? Eles não vão se misturar. Também pela ação da gravidade, pela diferença de densidade, o mais denso provavelmente ele vai vir para baixo e o menos denso vai ficar na fase superior. Aqui a gente tem um funil de separação, né? um dispositivo que vai permitir com que, a partir de uma torneirinha aqui, eu consiga, né, fazer a coleta de um líquido de uma das fases, em função que eles vão estar separados pelas densidades, e depois eu coleto o outro separadamente. Uma outra técnica muito importante é a técnica da filtração, que a gente vai basicamente considerar em função de uma propriedade que são o tamanho e a quantidade dessa matéria, também em função das diferentes fases, dos diferentes estados de agregação. Eu posso ter uma mistura onde eu tenho um sólido, né, como soluto, misturado em um solvente, no caso aqui, por exemplo, poderia ser uma solução aquosa, e eu vou passar pelo elemento filtrante. O filtro vai ser um material que a porosidade ela é controlada. Então, se as minhas partículas são muito pequenas, eu vou precisar de poros muito pequenos para poder separar essas partículas. Se as minhas partículas são maiores, eu não preciso de poros tão pequenos assim, eu posso ter poros maiores para poder fazer a separação, dependendo do tamanho, então, do material que eu tenho. E aí eu consigo separar as diferentes fases. E isso leva tempo em função da porosidade, então, do meu elemento filtrante. Mas pode ser aqui na segunda representação para filtração, que eu não tenha tanto tempo, que eu precise fazer isso mais rapidamente, né? Eu não despendo de tantos recursos e principalmente de tempo para esperar com que esse processo aconteça, porque às vezes pode demorar muito tempo. Eu posso acelerar esse processo, eu posso usar um dispositivo, né, de criar o vácuo aqui e fazer com que eu acelere esse processo de filtração. Uma outra possibilidade de uma outra técnica utilizada é a destilação, também um pouco mais comum, né? A gente encontra essas informações nos livros ainda do ensino fundamental, do ensino médio. São alguns procedimentos que a gente faz às vezes em casa, no dia a dia, e que a gente vê muito, encontra, né, muito facilmente aí no cotidiano. Aqui a gente tem 2 sistemas. O primeiro designado ou chamado de destilação simples, que vai fundamentalmente acontecer o processo de separação em função da diferença dos pontos de ebulição. Então pode ser que eu tenha uma mistura de líquidos, né, e esses líquidos, né, eles vão ter pontos de ebulição diferentes. Então eu vou colocar ele num sistema fechado, porque eu poderia fazer isso num sistema aberto. Assim como eu misturo água com sal, água com açúcar e deixo o sistema aberto, com o tempo essa água vai evaporando e eu vou ter lá os cristais separados. Mas nesse caso eu não quero perder a matéria, porque ela dissipou. Então eu vou manter um sistema fechado e eu controlo, né, e recupero todo esse material na hora que eu faço essa separação. Então eu vou aumentar a temperatura desse sistema, provavelmente o que tem menor ponto de ebulição vai chegar na temperatura dele primeiro e ele vai passar da fase líquida para a fase gasosa. Passando da fase gasosa, eu coleto esse gás e ele passa pelo outro dispositivo, que a gente vai chamar de condensador, né, que ele precisa ser refrigerado, ou seja, eu vou diminuir a temperatura nesse condensador através de um fluxo de água contínuo que vai ficar passando aqui. Uma vez que esse gás entra no condensador, ele vai encontrar uma temperatura
mais baixa do que aquela temperatura que ele se encontra no estado gasoso, e ele vai condensar, vai voltar a uma fase condensada, vai voltar na fase líquida, e eu consigo coletar ele em outro recipiente. Mas pode ser que eu tenha também uma mistura com várias substâncias, e aí eu posso fazer o que a gente chama de destilação fracionada, ou seja, eu vou trabalhar com eles em diferentes temperaturas, todas no sistema. Esse é o princípio que se utiliza para separar as substâncias, por exemplo, do petróleo, né? Aqui também tem uma representação do que seria uma destilação fracionada, já em uma escala industrial, e dependendo, né, dos pontos de ebulição, eu vou separando essas substâncias e vou coletando elas separadamente e consigo realizar essa técnica física de separação em função dos seus pontos de ebulição. Uma outra possibilidade que a gente tem é conhecida como cromatografia, que vai depender da propriedade de adsorção, então, desse material, né, em uma superfície. Aqui tem um exemplo que é possível fazer em casa, onde você pega um papel de filtro normal, ou até poderia ser um papel sulfite, né, não vai ser tão rápido como no caso do papel de filtro, e coloco os pigmentos de canetinhas hidrocor. Quando eu coloco isso em álcool, o eluente, ele vai correr aqui e vai arrastar e vai diferenciar os pigmentos. E aí você consegue, pelos tempos de retenção, o tempo que ele se desloca, identificar quais são esses compostos. Esse é o princípio numa cromatografia de papel. Obviamente que isso pode ser feito em colunas, com líquido, e isso pode ser feito com gás ou com líquido em equipamentos mais sofisticados que vão te dar os cromatogramas. Mas, basicamente, isso é feito a partir das propriedades físicas desses materiais. Bom, a gente consegue agora separar, né, os diferentes estados de agregação das diferentes fases. Dependendo da quantidade de material que eu tenho, eu posso ter maior quantidade de material do soluto, que é o que está em menor quantidade, no volume completo da minha solução. E aí eu estabeleço uma relação que eu chamo de concentração molar, ou simplesmente molaridade, que é a razão entre a quantidade de soluto dada em mols pelo volume da minha solução dada em litros. E aí eu vou ter essa relação, em geral a molaridade equivale a 1 mol por litro. Conhecendo então essas concentrações, é importante porque dependendo da situação na qual eu preciso armazenar uma quantidade de produto, eu não tenho muito espaço disponível. Então eu posso trabalhar com concentrações elevadas e dependendo da quantidade que eu preciso à disposição depois, eu posso fazer a diluição desse material. Então, conhecendo de novo a relação entre a quantidade de soluto e a solução, eu posso operar e manipular essa concentração. E isso é muito importante. Bom, agora a gente chega, já que a gente viu que as soluções podem ser compostas com diferentes fases, a gente já viu sólido com líquido, líquido com líquido, sólido com gás, por exemplo. A gente pode ter um filtro do carro ou o filtro do ar-condicionado. A gente está separando, na verdade, o ar, a atmosfera, dos poluentes que estão, né, sólido separados. Mas a mais comum é a solução na qual o solvente é a água. Então a gente vai ter soluções aquosas. E aí a gente tem uma categoria, né, de elementos que vão ser denominados eletrólitos, ou seja, quando tem um sal iônico e eu coloco ele em água, ele se dissocia. Lembrando que são as diferenças de cargas, eles mantêm juntos. Então, nesse caso, as minhas cargas, na dissociação, elas vão separar. Quando ela separa, eu tenho agora, na minha solução aquosa, a presença de cargas positivas e negativas. Como eu tenho a fluidez de cargas, isso pode facilitar com que eu tenha uma maior mobilidade, por exemplo, de cargas elétricas, facilitando a condução elétrica. Então, em soluções aquosas, sólidos iônicos, por exemplo, eles conseguem fazer com que a gente conduza corrente elétrica. Aqui a gente tem um dispositivo no qual a gente pode perceber. Então, no sistema A, a luz não acende, no sistema B, ela acende razoavelmente, e no sistema C, ela acende bem intensamente. O que significa que nesse dispositivo, nessa solução, provavelmente no A, eu não tenho presença de eletrólito, eu não tenho presença de espécies carregadas que vão ajudar na fluidez das cargas e não vão conduzir a corrente elétrica. No segundo caso, eu posso ter um eletrólito fraco, ou seja, conduz corrente, mas não em grande quantidade. E no caso C, eu tenho um eletrólito forte, eu tenho uma grande presença de espécies carregadas, fazendo a fluidez dessas cargas lá, facilitando com que os elétrons se mobilizem e a condutividade elétrica aconteça. No entanto, a gente falou dos sólidos iônicos, mas existem alguns compostos, como alguns compostos moleculares que fazem ligação covalente, que não têm cargas
permanentes, como é o caso das soluções iônicas. E aí, o que acontece quando eu coloco, então, HCl, que é um composto covalente, nessa solução aquosa? Conduz ou não? Se eu tiver o HCl puro, ele não é um bom condutor. No entanto, se eu tiver o HCl em solução aquosa, ele vai ser um bom condutor. Por quê? Uma proposta feita por Arrhenius vai dizer, então, que os compostos moleculares em solução aquosa, eles se ionizam, eles produzem íons. Olha lá, os sólidos iônicos em solução aquosa, eles se dissociam, eles separam as cargas. Aqui na ionização, a gente tem a geração de íons. E isso vai explicar por que alguns compostos moleculares conseguem conduzir corrente em solução aquosa, mas não em estado puro. Em geral, em líquido puro, não vão fazer esse tipo de condução, né? Então isso ajuda a gente a entender e usar também para algumas técnicas químicas de separação desses elementos. Uma outra possibilidade de operar com as soluções aquosas é quando a gente tem um composto, né, um dicromato aqui de prata reagindo com um nitrato, né, um dicromato de potássio reagindo com um nitrato de prata, e a gente vai ter a formação de um dicromato de prata, ou seja, uma solução de coloração amarela reagindo com uma solução incolor, originando uma solução, né, na hora que mistura, uma solução avermelhada. No entanto, essa substância que se formou, ela não é solúvel em água. Então, como esse processo é rápido, ele vai se depositar no fundo, a gente vai perceber, né, a presença desse pozinho, que é do precipitado. Se fosse um processo lento, a gente geraria cristais mais simples, mais organizados, né? Então, a gente faria um processo de cristalização. Nesse caso, como é um processo muito rápido, a gente vai ter um processo de precipitação. Essas técnicas são muito importantes em processos de análise de separação, que sejam qualitativos, quantitativos, né, métodos analíticos, métodos gravimétricos, para a gente poder separar. Aqui tem só um exemplo de alguns compostos que são solúveis em água, alguns compostos que são insolúveis. Então, dependendo do tipo de reação, a gente vai conseguir predizer se houve precipitação ou se não houve precipitação. E a partir dessa reação, a gente consegue recuperar aquelas técnicas físicas através da filtração, através da decantação e separar as diferentes fases e separar os componentes que fazem parte dessa mistura. Tudo bem? Então a sugestão é que vocês entrem lá no site, consultem os materiais para aprofundamento, né, de leitura, sugestão obrigatória, mas também os complementares. A gente vai tentar disponibilizar alguns vídeos nos quais vocês podem ver algumas dessas reações acontecendo ou mesmo algumas dessas técnicas acontecendo dentro do laboratório em condições mais especiais. Mas, curiosamente, essas diferenças que a gente nota através das evidências. A outra sugestão é que vocês pratiquem os exercícios para poder aprofundar, né, e lapidar um pouco esses conceitos e ter um melhor entendimento. Agora a gente já consegue relacionar todos esses conteúdos desde as aulas iniciais, em função dos elementos, das configurações, das propriedades, como influenciam nas reações, e nas próximas aulas a gente vai entender se isso pode acontecer ou se isso não pode acontecer, processos reversíveis ou processos irreversíveis. Então, bons estudos e até a próxima aula.